Shalom! Estamos hoje na nossa última formação dessa experiência que Deus nos propôs, porque Deus fez uma proposta à missão de Parnaíba, que fizeram proposta para mim e fez uma proposta para você que está me ouvindo. Então, nesta última formação dessa experiência, desse curso que nós chamamos O Amor que se tornou Amar, na verdade, o amor ainda está se tornando amar para alguns, né? Ainda está nesse processo educativo, né? Se você perdeu as últimas formações, você pode ter acesso aí no canal do YouTube da Missão de Parnaíba. E essa experiência que nós queremos propor, né? Que o Senhor nos propôs, foi justamente de partilhar um pouco sobre o fato, porque é um fato, de que Deus nos criou por amor, né? Nós estamos meditando um pouco sobre o Catecismo da Igreja Católica, em seu artigo 2331, quando diz que Deus é amor e vive em si mesmo um mistério de comunhão pessoal de amor. E nesse mistério pessoal, né, da pessoa de Deus, ele cria o homem como pessoa, em dignidade de pessoa humana, e cria homem e cria mulher. Né? Cria em igual dignidade de pessoa humana, mas em dimensões sexuais diferentes, né? Como homem e como mulher. E nessa dimensão sexual, ele cria, né, como vocação e ele inscreve no coração do homem a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão. A capacidade, como nós vimos no vídeo passado, se traduz, né, estamos traduzindo aqui, como a afetividade, né, essa capacidade de expressão do ser. O meu ser mulher, né, o meu ser, a minha identidade de mulher se expressa afetivamente. Né? Então, ela tem a minha identidade, a minha vocação como mulher se expressa, né, numa capacidade de amor, numa capacidade de doação. Mas ela pode se expressar de várias formas, inclusive de uma forma que não seja livre. Né? E aí a gente lembra um pouquinho do que o bispo, né, o servo de Deus, Fulton Sheen, ele diz, né? Embora o amor envolva a liberdade, nem toda liberdade envolve amor. Né? Nem toda liberdade, nem todo ato, né, que nós dizemos como livre, né, porque a liberdade em si ela precisa envolver o amor, né, a liberdade autêntica, mas muitas vezes nós chamamos de atos livres aquilo eu faço o que eu quero. Isso não é liberdade, né? Isso é instinto. Fazer o que quer, fazer o que sente é simplesmente fazer o que instintivamente eu desejo, eu anseio, eu quero. Né? E aí precisamos passar pelo processo de educação sexual e educação da emotividade, como o Papa Francisco nos falou na sua exortação apostólica, né? Nesse documento, na verdade, pós-sinodal, a exortação apostólica Amoris Laetitia. Né? O Senhor ele nos propõe pela Igreja uma educação afetiva a partir do cultivo dos impulsos sexuais, né? De tudo que há na nossa sexualidade. Né? Deus não nos castra, né? Deus nos propõe a castidade. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, né? Sobre essa última palavrinha que nós quisemos apresentar para você, né? A palavra da responsabilidade. O Senhor imprimiu, Deus que é amor, imprime no coração humano, na pessoa humana, uma vocação. E nesta vocação está incluso a capacidade de se expressar, que é a afetividade, e a responsabilidade. A responsabilidade incita, inclui implica, na verdade, implica liberdade. E liberdade implica responsabilidade. E a igreja ela tem um programa educativo, digamos assim. A igreja tem um programa, tem uma proposta educativa da sexualidade e da emotividade. A igreja não quer uma castração da pessoa, isso é contrário. Isso é contrário a Deus, que nos criou de forma livre, como Ele é livre. Deus nos criou a imagem e semelhança dEle, como pessoas livres, capazes de amar, né? Capazes de se doar.
né, nessa dimensão da nossa afetividade, né, na dimensão da nossa sexualidade e afetividade, Deus imprime também em nós uma responsabilidade. Por isso que nós precisamos entrar nesse tema da castidade. Né? O que a igreja nos diz? O Catecismo da Igreja Católica, no artigo 2337, vai nos dar um norte. Né? Eu sugiro para você que não tem, né, o Catecismo da Igreja Católica, ele tem também em PDF, tem no site do Vaticano, você pode ter acesso pela internet, mas é um investimento, fazer uma metáfora, né? Aqueles estudantes, por exemplo, que querem se formar, mas não querem se formar de qualquer forma, assim, né? Não quer, fazer meia boca aqui, vou dar uma estudadinha aqui, passo nas provas e tal. Isso aí é gente medíocre, né? Mas as pessoas que querem fazer, medíocres no sentido de medianos, dão só a metade do que podem, não é mediocridade agressivamente falando, são medíocres porque dão metade do que podem, né? Às vezes eu não tenho recursos financeiros, mas eu tenho uma boca que eu posso pedir, eu tenho pés que eu posso andar até uma biblioteca e pegar livros, né? Então, tem pessoas que fazem investimentos por aquilo que são, né? Um engenheiro faz um investimento de um livro de engenharia, a pessoa que quer fazer medicina faz investimentos, né? Faça um investimento, adquira um catecismo da Igreja Católica, adquira para que você invista na sua educação como pessoa humana. Aqui está um grande segredo, né? A igreja revela o homem a ele mesmo, nos lembrando, por exemplo, do próprio Deus que se encarnou para revelar o homem a ele mesmo. Né? Na sua encíclica Redemptor Hominis, São João Paulo II, né, a sua primeira encíclica, ele fala isso muito claramente. Né? Deus, ele na verdade tirou isso de um outro documento da igreja, que Deus se fez homem para revelar o homem a ele mesmo. Né? Então, a igreja, no Catecismo da Igreja Católica, ele nos dá um verdadeiro programa de educação para nos tornarmos pessoas inteiras, íntegras. Né? Fecha parênteses dessa propaganda, né, da igreja. No artigo 2337, o Catecismo vai nos dizer: a castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e, com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. A virtude da castidade comporta, portanto, a integridade da pessoa e a integralidade da doação. Vamos traduzir isso aqui, né? A virtude da castidade comporta a integridade da pessoa. Eu não sei você, mas eu já passei por momentos na minha vida e já vi muita gente passar por momentos na vida em que dizem mais ou menos a expressão seguinte: eu me sinto em pedaços, eu me sinto todo fragmentado, eu deixei meus pedaços em várias outras pessoas, eu deixei meu pedaço em várias outras situações, em várias outras circunstâncias, né? E se deparam muitas vezes diante de uma realidade: eu estou fragmentado, eu estou em pedaços. Né? A castidade é esse programa educativo, né? Estou fazendo essa alusão dessa forma para a gente poder entender um pouquinho do nosso curso. É esse programa educativo que nos leva à integridade da pessoa, ou seja, ela junta os nossos fragmentos, né? Não como num quebra-cabeça, muitas vezes, que o quebra-cabeça ele nos dá a imagem praticamente perfeita, mas ela nos propõe a integridade da pessoa como num mosaico. Não sei se você já viu um mosaico, né? Aqueles pedacinhos de pedra que vão se juntando, né? Mas eles não se juntam totalmente, porque pelo pecado original, a nossa imagem de Deus, a imagem de Deus inscrita por Deus em nós, com o pecado original, ela foi desfeita. E aí nós precisamos desse processo educativo para recuperarmos em nós a imagem de Deus, a semelhança de Deus. E a semelhança de Deus que vai ser nos dada como num mosaico, né? Uma arte belíssima, mas que tem ainda suas lacunas, que tem ainda, né? Porque só no céu nós seremos plenos, nós
reencontraremos o que nós somos de verdade, né? Mas podemos viver ainda com uma graça de plenitude no que a terra nos oferece, né? Então, a virtude da castidade, ela comporta a integridade da pessoa, ou seja, os meus fragmentos de mulher. Como é que eu posso traduzir isso, né? Muitas vezes, né, e nós mulheres, quem está me vendo, né, nós que somos mulheres, nós somos muito agredidas pela mentalidade do feminismo. O feminismo deformou a mulher, né? E deformou também o homem, né? Porque nós conseguimos, né, nessa mentalidade que todos nós trazemos um pouco ainda em nós, um pouco ou muito em nós deformamos a integridade, nós deformamos a pessoa, né, no homem e na mulher. Então, meus pedaços que ficaram, talvez pela mentalidade do feminismo, talvez pela minha história, pelas feridas da minha história, né, pelas feridas da minha vida, pelas escolhas erradas que eu fiz, né, onde é que está o erro, né? O erro está quando a gente sai do alvo, né? Qual é o nosso alvo? É sermos inteiros, sermos íntegros, sermos santos, sermos maduros, né? E saímos do alvo, erramos, né, quando nós não chegamos a essa plenitude, né? A pessoa casta mantém a integridade das forças vitais e de amor depositadas nela. Esta integridade garante a unidade da pessoa e se opõe a todo comportamento que venha feri-la. Não tolera nem a vida dupla, nem a linguagem dupla. Às vezes, nós começamos a deformar a nossa imagem. Às vezes nós contribuímos com a deformação, com a fragmentação da nossa imagem, não apenas quando pecamos, mas muitas vezes quando a nossa linguagem vai nos tirando, né? Vai nos dando duplicidade. Eu acredito, mas não, né? É uma coisa que nos ajuda muito, um ato educativo que pode nos ajudar muito como para reintegrarmos a pessoa humana é o ato do louvor. O ato do louvor, sim. Porque como pessoas nós muitas vezes nos denegrimos muito, nos desvalorizamos muito. Muitas vezes somos desvalorizados. Uma pessoa vem por fatores que não vêm ao caso, qualquer que seja o fator, mas vem e me agride emocionalmente, me agride verbalmente ou me agride fisicamente. Mas quando vem as palavras que são palavras de maldição, palavras que denigrem a imagem, o louvor pode nos reintegrar. Uma linguagem, um cristão, ele não pode ter uma linguagem dupla, ele não pode, né, a palavra de Deus diz, né, ninguém sob a ação do Espírito pode dizer, ninguém que não tem a ação do Espírito pode dizer Jesus é o Senhor, né? Então, a linguagem que não pode ser dupla é aquela linguagem que precisa permanecer no louvor. Ok, você está me dizendo que eu não presto, mas deixa eu te dizer, eu sou filha de Deus. Louvor, o ato de louvor. Deus é meu Pai, Deus é bom, Deus é meu Pai, Deus quer o bem para mim. A gente pode dar essa linguagem para os atos, para as circunstâncias que muitas vezes nos roubam, né? Deus é bom, Deus é bom, Deus é meu Pai, Deus se importa comigo. Isso é um ato de louvor, né, que vai reintegrando a nossa condição de pessoa, né? A castidade comporta uma aprendizagem, lembra da educação? Uma aprendizagem do domínio de si, que é uma pedagogia da liberdade humana. Aí vem uma frase do catecismo que pode ser uma fonte de cura, porque para mim é uma palavra de ciência. Talvez para você que viva hoje desordens afetivas ou desvios na sua sexualidade, e atenção, o desvio na sexualidade não é apenas quando muitas vezes se coloca o desvio na sexualidade como, no meu caso, eu sou mulher, eu me relaciono com outra mulher sexualmente, eu sou homossexual. Não, o primeiro desvio na sexualidade é eu não me lembrar que eu sou filha de Deus e agir como um animal, por exemplo.
agir como uma coisa, como um objeto. Isso aí já é um grave desvio na sexualidade, né? E a alternativa é clara. Para você que desvive, para mim, né? Porque todos nós precisamos passar pela pedagogia da liberdade humana, como diz o catecismo, todos nós precisamos de uma educação afetiva, precisamos sentarmos-nos na escola da vida, e eu sugiro a Escola de Maria como uma grande proposta de pedagogia afetiva, para uma educação afetiva, educação da sexualidade. Precisamos nos sentar na escola desta vida, da vida de doação, desta vida plena. Precisamos nos sentar nessa escola de uma vida onde nós nos doamos, nos damos ao outro integralmente, não apenas em fragmentos. Para você que vive esse desvio, para você que reconhece, que já fez aquela outra parte do conhecimento de si, percebe que precisa de uma nova educação sexual, não aquela que você recebeu, não aquela que muitas vezes a sociedade vem nos colocando, a alternativa é clara. Ou o homem comanda suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. A alternativa é clara. Ou vivemos de instinto, de sentimentos, comandados pelos nossos sentimentos, comandados pelas nossas paixões, comandados pelos nossos... E isso a gente pode viver até na dimensão do nosso trabalho. Podemos ser comandados pela paixão ao nosso trabalho e desvirtuamos aquela característica primeira de sermos pessoas humanas. Há tantos desvios, não dá para entrar aqui. Ou o homem comanda as suas paixões e obtém a paz, que é a paz. A paz é a pessoa de Cristo, mas obter a paz é obter em si a consciência de que eu tenho um Deus que me habita. Um Deus que é meu Pai, que é meu íntimo, que é o Espírito, Deus que me habita. Obtém a consciência de uma habitação de Deus em si. Ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. É preciso usar os meios, e aí a gente vai entrar aqui agora no nosso programa pedagógico, no nosso programa educativo, né? Um programa que você pode viver a partir de agora. E que amanhã pode ser que você caia e desista. E aí você pode se levantar e começar de novo. O programa, é claro, está no artigo 2340 do Catecismo da Igreja Católica. É preciso resistir às tentações empenhando-se nos seguintes meios. O primeiro meio que o Catecismo nos dá como um meio educativo da nossa sexualidade, da nossa afetividade, é o conhecimento de si. Sim, você se conhecer. Conhecer a sua história. Conhecer o seu corpo. Mulheres, conhecer o seu ciclo, né? O seu ciclo de fertilidade. Conhecer o seu temperamento. Conhecer as suas habilidades. Conhecer as suas fraquezas. Conhecer as suas potencialidades. O autoconhecimento, o conhecimento de si é a grande ferramenta educativa dos tantos desvios que nos levam ao sofrimento. Não o sofrimento inerente ao homem, aquele que nós padecemos muitas vezes, mas o sofrimento do pecado. O sofrimento de não vivermos como filhos de Deus. Porque isso é um grande sofrimento. Você viver como se não conhecesse a Deus. Viver como se não tivesse um pai. Viver como se não tivesse um socorro. Viver como se não tivesse ninguém por você. Isso é um grande sofrimento.
Mas o conhecimento de si, o conhecimento primeiro da sua alma, você é filho de Deus. O conhecimento do seu corpo, conhecer, né? Nós temos no canal do YouTube do Com Shalom, né? A nossa live SH, no canal do YouTube da Comunidade Shalom, o canal principal, nós temos vários cursos, né, para homens, para mulheres. Você pode ir conhecendo algumas nuances, né, da feminilidade, da masculinidade, conhecer alguns desvios, conhecer como é que você pode aumentar em si o seu potencial feminino, o seu potencial masculino. O conhecimento de si enquanto as suas dimensões laboriais, o que que você pode fazer, né, o que que você sabe fazer, né, o que que você, para onde Deus te envia, né? O trabalho na dimensão do homem não é apenas uma ferramenta de autossustentabilidade. Não, é um envio de Deus. Deus nos envia quando Ele nos dá uma habilidade para um trabalho. Deus nos envia e nós precisamos ser leais a esse envio, fiéis a esse envio. O conhecimento de si. Né? Uma das maiores ferramentas de autoconhecimento é a relação com Deus. Uma das primeiras e maiores é a relação com Deus, a relação com a palavra de Deus. Você pode conhecer a Deus, aliás, se conhecer, conhecer aquilo que você foi chamado, olhando para a imagem de Jesus, olhando para a vida de Jesus. Né? Jesus que chora, Jesus que ri, Jesus que senta, Jesus que come, Jesus que dorme, Jesus que não dorme, Jesus que trabalha, Jesus que descansa, Jesus que diz palavras, às vezes, que ferem os outros, né? Porque fere o nosso orgulho, muitas vezes. Jesus que diz palavras de consolo, Jesus que se importa com aqueles que sofrem, Jesus que exorta, educa aqueles que estão vivendo só de lei. Né? Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo, vai nos dizer São Paulo. O Senhor, a vida de Cristo é uma grande ferramenta de autoconhecimento, porque eu conheço aquilo a que eu sou chamada a ser. E conhecendo aquilo a que eu sou chamada a ser, muitas vezes eu vou encontrando os meus desvios, né? Eu vou encontrando os meus fragmentos, aquilo onde eu me perdi, os caminhos onde eu me perdi, os atalhos, na verdade, onde eu me perdi. Né? O conhecimento de si. Na comunidade Shalom, graças a Deus, por misericórdia de Deus, nós temos muitos cursos de autoconhecimento, você pode ter acesso a eles. Né? Às vezes a gente não sabe mesmo, precisa de um curso mesmo para nos ensinar a aprender, né? A nos conhecer. Né? A igreja em si tem muitas ferramentas de autoconhecimento. Né? Nós temos os exercícios inacianos de Santo Inácio de Loyola, né? Tantas ferramentas que nós temos de autoconhecimento na igreja. A igreja nos oferece muitas ferramentas de autoconhecimento. Né? Um outro meio, né, que nós podemos um outro meio, uma outra proposta educativa, né, da nossa sexualidade, da nossa afetividade, é a prática de uma ascese adaptada às situações em que se encontra. A prática de uma ascese. Quantas vezes eu vi homens que estavam traindo as suas esposas apenas com vídeos pornográficos. E a proposta que nós demos foi: vende o seu celular. Tantas vezes, eu vi uma vez um homem, né, pude testemunhar isso com muita alegria de ver um homem que se determinou pelo matrimônio, porque traía a esposa mesmo, e se determinou por não pegar mais no celular. Ele trabalhava e tudo, mas quando nos momentos, né, nas situações pontuais em que ele sabia que podia cair na dimensão da pornografia, da masturbação e trair a sua esposa, né, porque ele traía a esposa dele, usando o corpo dele para outros prazeres, ele traía a esposa dele e ele começou a desligar o celular quando chegava em casa, que era o momento que ele tinha, muitas vezes. À noite ele desligava. Foi uma ascese, foi uma mortificação para ele, porque ele estava no vício. E uma consequência, né, que teve disso é que ele conseguiu engravidar a esposa dele, né, que apresentava problemas que não eram problemas genéticos, mas problemas biológicos, mas problemas espirituais mesmo, né, que se sentia atraída, se fechou a vida. E essa reconciliação, né, aconteceu por uma prática
começou por uma prática de ascese, né? Ele educou os afetos dele, educou os instintos dele e o matrimônio dele foi salvo, né? Educou toda a família, né? Tantas práticas de ascese, né? A prática do jejum, por exemplo, né? Quantas vezes também nós vemos na história da igreja santos que venceram fortes tentações a partir da mortificação da carne, tirando alguns alimentos mesmo, né? Que davam prazer, né? É uma prática educativa. Educativa. É igual você pegar um bebê e, né, um bebê de 2 meses de vida e começar a dar chocolate para ele. Você vai fazer isso com ele? Não, né? A gente já sabe que se der açúcar para ele vai provocar outras coisas, né? Então, é uma prática educativa, tirar muitas vezes aquilo ali que incita em mim a falta de educação dos meus instintos, né? A prática instintiva e não a prática educativa dos meus afetos, né? Uma terceira, né, prática, um terceiro meio educativo é a obediência aos mandamentos divinos. Gente, nós temos um pai. Nós temos um pai. Você não é órfão. Você não está só. Você tem um pai que se importa com você, que quer ver você. Quem é pai, quem é mãe, se importa com os filhos, quer ver os filhos felizes, por isso às vezes dá algumas ordens. Pois é, nosso pai tem ordens, tem mandatos, tem mandamentos para o nosso bem, para a nossa felicidade. Você que desvirtuou, por exemplo, a sua sexualidade, não um aspecto apenas de pornografia ou outra coisa, mas, por exemplo, na dimensão do trabalho, você que não para de trabalhar, você que não para de estudar também, você que não... O terceiro mandamento da lei de Deus diz guardar domingos e festas. Por quê? Porque Deus quer ser adorado e bendito? Não, Ele merece ser adorado e bendito, mas Ele quer educar o nosso corpo a um dia de lazer, a um dia de descanso, a um dia a mais com Ele, com a família. Nós temos um livro nas edições Shalom, que eu estou sem ele aqui agora, mas me lembrei dele, que se chama Mestre, o que Devo Fazer, do padre Silvio Scopel e da Josefa Alves, que fala de todos os mandamentos, de uma forma muito pontual, muito concreta, muito real. Eu sugiro esse livro para você que precisa ainda crescer nessa dimensão de entender que você tem um pai que te educa porque quer o seu bem, né? Outro meio, né, de prática, isso tudo é castidade, viu? Isso tudo é castidade, porque tudo isso quer reintegrar a sua pessoa, a minha pessoa, né? A castidade, a prática das virtudes morais. A prática das virtudes. Pratique, por exemplo, a virtude cardial chamada temperança. Por exemplo, nós temos 3 virtudes teologais e temos 4 virtudes cardeais, né? Nós também temos vários cursos, nós temos um livro também sobre as virtudes do nosso irmão Juan. Desculpa, Juan, se você estiver vendo esse vídeo. Mas nós temos um livro que foi escrito recentemente que fala só sobre as virtudes. Um livro excelente, muito pontual, muito concreto e muito educativo, inclusive. Mas, por exemplo, eduque-se na virtude da paciência, que é uma virtude anexa à virtude da temperança. Só o que nós temos é práticas educativas para reintegrarmos, para reunirmos, unificarmos a nossa pessoa e sermos aquilo que precisamos ser. E por último, aqui nesse primeiro, só em um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, a oração. A oração. Dedicar o seu tempo a uma amizade especial. Dedicar a sua sexualidade, os seus impulsos sexuais a uma relação profunda de intimidade com Deus. Dedique um tempo de oração, mas oração sincera. Oração sincera com a palavra. Oração onde você diz, Senhor, está aqui, né? Uma das coisas mais apaixonantes dos evangelhos, né?
Se você tiver curiosidade, você pode pegar no Evangelho de São Lucas qual é a primeira palavra que Jesus diz. Qual a primeira frase que Jesus diz no Evangelho de São Lucas? Você sabe? Tem lá a narração de São Lucas, né? E a primeira frase que Jesus diz é: por que me procuras? Os evangelhos, eles nos dão muitos questionamentos e talvez o que esteja faltando para você seja se questionar. Questionar os seus impulsos, questionar os seus afetos. A oração, a vida de oração nos faz entrar em intimidade profunda. Intimidade é vivência sexual, é vivência afetiva, é intimidade profunda com Deus. Com Deus. Deixar que o próprio Deus vá reconstruindo o mosaico, vá fazendo esse mosaico que somos nós. Deixa, Ele sabe, Ele sabe. Ele que nos criou, Ele sabe qual era o modelo, para onde Ele estava olhando quando nos criou. Deixa Ele reconstruir esse mosaico. A castidade nos recompõe, reconduzindo-nos a esta unidade que tínhamos perdido quando nos dispersamos na multiplicidade. A castidade nos recompõe, reconduzindo-nos a esta unidade que tínhamos perdido quando nos dispersamos na multiplicidade. A castidade reintegra a pessoa, comporta a integridade da pessoa. Todos esses meios que o catecismo foi nos dando são meios educativos. E a educação exige disciplina. E você precisa, eu preciso, disciplinar o meu coração às leis de Deus, às regras do nosso Pai que quer o nosso bem, para que voltemos a ser pessoas inteiras, pessoas capazes de nos doarmos.